Conversa tão importante com vocês, diretoras, diretores de escola que estão com a gente. Estou aqui ao meu lado com o Jean, do RH, servidor da rede, que está com a gente. E do meu lado direito, coordenador da Coped, Daniel Barros. Com muita alegria, estamos aqui juntos. Obrigado, Jean. Obrigado, Daniel. Para a gente poder conversar um pouquinho sobre a avaliação 360, é o tema de hoje, é o tema principal. Antes de ir para o tema principal, eu queria falar alguns assuntos muito importantes. Tá? Primeiro, agradecer, acho que a gente está tendo um mês muito bom. A gente teve vários desafios das queimadas, desafios das chuvas, desafios do calor em algumas regiões do estado. E mesmo assim, frequência escolar alta, foco na aprendizagem, muito esforço, resultado da prova paulista super forte, as nossas escolas focadas, os alunos indo, as aulas acontecendo, então é muito positivo. Eu queria agradecer muito a esse esforço desse ano que vem muito forte de 2024. Queria dar os parabéns para todas as diretoras e diretores, porque dia 18 foi o nosso dia, né, o dia do diretor de escola aqui no estado de São Paulo, sexta-feira. A gente teve o dia 15, dia do professor, com muitas novidades. Fizemos um evento onde falamos da prova de mérito para os nossos professores poderem ser promovidos, falamos da nova carreira, falamos dos 12 mil professores que atualmente ou estão na categoria O ou estão fora e vão ingressar na nossa carreira. Então isso é muito positivo, 12 mil professores começando com curso inédito. Então dia 15 tivemos novidade, dia 18 tivemos o dia do diretor. Então muito legal. Eu também queria relembrar o seguinte, né? Temos na semana que vem começa o nosso Saresp, quarta e quinta-feira, provão paulista para a terceira série do médio. Então todo mundo com expectativa ligada, todo mundo focado. Eu recebo os vídeos, recebo os comunicados, tá muito legal toda essa energia. O número de inscritos no Provão Paulista tá muito mais forte do que no passado. Então isso mostra a confiança, né, que os nossos estudantes estão tendo no Provão. A dedicação no Provão vai ser muito grande. Então eu estou muito focado no Provão. Eu fiz uma live só para falar do Provão e do envolvimento dos estudantes. Se você não estava assistindo, vale relembrar. Por que o Provão, né, Daniel? Por que o estudante deve fazer o Saresp? Então essa é a pergunta, Jean, né? Porque o Saresp era tão importante para a gente, mas ele não tinha valor para o aluno. Qual era o valor do aluno? Então a gente falou muito disso, né? Isso foi muito conversado no nosso encontro de diretores. Como trazer o aluno para ele ver valor no Saresp? Então, se o aluno está no médio, vale vaga na faculdade. Se ele está no 9º ano, vale no intercâmbio. Se ele está no F2, vale nota no boletim. Tá? Lembrem disso, gente. Conversem com os estudantes. Alunos que fazem o Saresp digital, uma semana depois, vocês vão receber as notas já na Secretaria Escolar Digital. Tá bom? Então vocês usem na nota do boletim, o aluno vai se dedicar muito mais. E por último, tem uma meta ainda para o Grêmio, né? Uma escola de 1.000 alunos, por exemplo, o Grêmio pode levar R$100 mil para investir em quadras, artigos esportivos, todo tipo de artigos esportivos ou musicais, violão, sax, flauta, violino, bateria, né? Ou se a turma quiser tecnologia, laboratório, impressora 3D, computador, tablet, ou se quiser natureza, espaço de convivência, mudas, hortas, ou atividades culturais, saídas culturais, exposições, museus. Então são 5 possibilidades, a gente escreveu uma resolução, tudo isso, né, para o atrelado ao Saresp, então para trazer o estudante para o Saresp. Então isso aqui é muito importante. Antes de falar da avaliação, eu queria conversar disso também, tá? Então temos todo mundo de olho no Saresp, semana que vem começa, depois vai vir a segunda série do médio, a primeira série do médio, depois o Fund 2 e finalmente o 5º ano, todos no mês de novembro. A gente vai diminuir as plataformas, as metas,
Tá bom? Então esse é um pedido importante da rede também. Então, nas semanas, né, nos dias de prova, nas semanas de prova, para a gente garantir a concentração no Saresp, a gente vai diminuir as plataformas, a questão do BI, tá bom? É um pedido de vocês também, que faz todo sentido, que a gente quer atender. E a gente está disponibilizando também muito conteúdo para que eles preparem os estudantes para a prova, né? A gente disponibilizou o Mapa Foco, que tem todas as habilidades que vão aparecer nas provas do Saresp, com uma recomendação de quais são os materiais digitais que têm aqueles conteúdos. A gente disponibilizou as OEs específicas para o Saresp no 9º ano. Tem bastante conteúdo específico focado na prova para ajudar a preparar os alunos nessa reta final. Exatamente, Daniel, perfeito. Então, então falamos desses assuntos e agora vamos entrar na 360. Então, na 360, eu estava lá com os diretores das escolas parciais e das escolas TEI, né, do programa da Escola Integral, e teve o pedido de mais autonomia. A gente entende que está cobrando dos diretores mais resultado, né? Você, diretor, você enxerga a secretaria com muito mais apoio, né? É a prova, é o material, é a formação, é o multiplica. Então tem muito apoio para vocês e também tem o pedido por resultados. Para a gente pedir resultados de vocês, temos que dar autonomia. Né? Delegar, vocês têm que ter o direito de ajudar a gerir. E aí a gente mudou a pedido de vocês a 360, que começa hoje, certo, Daniel? Exatamente. Começa a 360 já foi aplicada, né? Todos os alunos já votaram, os profissionais já votaram e tal. Hoje começa a possibilidade de remover professores que não foram tão bem na 360. Perfeito, Daniel. O que começa hoje é a sua parte, diretor, para finalizar a avaliação da sua escola. Então é sobre isso que a gente quer conversar. A gente tem uma grande conclusão de um trabalho que vem sendo feito e uma grande novidade. Tá bom? Então a gente preparou uma apresentação, nós três vamos fazendo juntos, né? Então vamos mostrar o primeiro slide, além desse, né, que é da avaliação de 360, lembrando que a nossa ideia é que no ano que vem isso valha também para as escolas parciais. Então hoje é uma live para os diretores das PEIs, mas a nossa forte intenção é de que as parciais também tenham esse direito, né, essa ferramenta nas suas escolas. Então, como que foi a avaliação? A gente está muito satisfeito como ela vem correndo até agora. Menos burocracia, menos passos, é muito mais fácil de preencher, mais próximo à realidade das escolas, participação de 92%, então uma altíssima participação e o mais importante de tudo dela é mais autonomia para vocês, tá bom? Pode passar. Quer explicar essa parte? Claro, explico sim. Então, uma das grandes novidades desse formato de avaliação é que a gente tem algumas perguntas específicas feitas para os estudantes. Então, eles têm a possibilidade de responder, tiveram a possibilidade, né, e mais de 90% deles responderam, de responder essas 3 perguntas sobre o seu professor, cada um dos professores. O professor explica bem e ajuda a aprender o conteúdo. O professor incentiva a sua participação em sala de aula e promove aulas dinâmicas. E como você avalia a organização da aula desse professor. Então ele tem a possibilidade de dar 1, 2 ou 3 estrelas para cada professor que ele avalia em cada uma dessas 3 perguntas. E com isso a gente monta uma pontuação que vai de 0 a 100. A gente considera que de 0 a 59 é uma pontuação ruim, né? Uma pontuação que precisa de bastante melhoria, vermelha, portanto, no painel. De 60 a 79 é uma pontuação satisfatória, né, que, claro, pode sempre melhorar, mas que já está no campo satisfatório, portanto, amarelo. E a partir de 80 é uma boa, uma ótima avaliação. Então, portanto, ela aparece como verde, um farol verde no painel. Essa avaliação média dos estudantes. Tá? Então, esse é uma das principais formas que os alunos têm de avaliar como eles acham que está acontecendo a aula dos seus professores. E é uma pergunta muito simples, dá exemplos, né? A gente teve um engajamento bem alto. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Aí, logo depois dessas 3 perguntas, tem uma pergunta final, que a gente tem chamado de validação dos estudantes. Por que validação? Porque eles fazem respondem essas 3 perguntas principais, e no final tem uma última, que é uma nota de 0 a 10.
bem simples, ele diz de 0 a 10, quanto você gostaria de ter aula com esse professor novamente, sendo que 10 é muito e 1 é muito pouco, né? Então, de 1 a 6, isso tira pontos daquele professor. 7, 8 é neutro e 9, 10 são os promotores, né? Os alunos que mais, os professores que são mais populares, soma pontos, portanto, a nota final dele. Então a gente vai ter duas métricas. Essas 3 primeiras perguntas que eu mostrei para vocês, que os alunos marcam 1, 2 ou 3 estrelas, e essa última pergunta que os alunos dão uma nota de 0 a 10. Com a vontade deles de ter o professor no ano que vem. Exatamente. Né? Se ele gostaria de ter aula com aquele professor novamente, que é uma conclusão do aluno, né? Podemos ir agora para a parte mais importante, que é como vai aparecer o final dessa pesquisa, dessa avaliação para vocês, tá? Então essa aqui você vai poder ver todos os profissionais da sua escola, tanto professores quanto o time gestor. Tá? Aqui a gente está mostrando os professores, mas também tem, né, Dani, a avaliação do time gestor. Exato. Então, pode... A avaliação do time gestor, claro, as perguntas são diferentes. A gente está focando aqui no professor, então estamos colocando só as perguntas que aparecem para os estudantes avaliarem os seus professores. E aí as duas métricas principais são as que eu acabei de descrever para vocês. Então vai dar uma nota de menos 100 a mais 100 para a validação dos estudantes, porque lembre-se, tem algumas notas que tiram pontos, então é possível ter até uma nota negativa, e tem a avaliação média dos estudantes, que são aquelas 3 estrelinhas para aquelas 3 questões diferentes. E aí vai dar uma nota para um, uma nota para outro. As duas notas geralmente estão bem associadas, né? Porque é difícil um aluno avaliar bem em uma dimensão e avaliar mal nas outras. E aí ela vai gerar essa pontuação que também está separada por cores. Então, a pontuação, a validação dos estudantes até 30 é vermelho, de 30 a 70 é amarelo e de 70 para cima é verde. E a avaliação média dos estudantes, aquela que a gente tinha mostrado antes, de 0 a 59 vermelho, de 60 a 80 amarelo e de 80 para cima verde. E aí, gente, diretoras, diretores, agora vem a coluna mais importante, que é a coluna onde você tem a autonomia, tá? Porque a gente entende o seguinte: nem sempre os alunos sabem avaliar bem, e também os seus coordenadores, em geral sim, mas principalmente os alunos, na hora deles avaliarem os professores, às vezes você concorda com a avaliação deles, às vezes não. Né? Tem um professor, por exemplo, a gente conversando com vocês, viu assim, olha, o professor que não ensina direito, por exemplo, mas dá nota alta para todo mundo, pode ser bem avaliado pelos alunos. Então, para quem tem a autonomia, o diretor, a diretora, né? Ou é um professor ótimo, ensina super bem, mas ele é mais duro com os alunos, ele é mais exigente, então ele é mal avaliado. Por isso que a nota dele está tão ruim. Os alunos não querem ter aula com ele, mas ele ensina muito bem, eu sei que ele ensina. Então, independente, isso está na resolução, certo, Jean? Isso já está publicado, tá? Eu posso depois ler, não está nessa aqui, né? Mas já está publicado, tá? Independente, né, da avaliação dos alunos, a sua decisão, né, você pode consultar os alunos, pode consultar o teu trio gestor, mas a decisão é sua. Isso a gente publicou, tá? Que é a decisão da diretora e do diretor, tá bom? Então é muito importante isso, tá? E aí, pode colocar o slide, né, na coluna realocação. O que significa isso? Significa que aquele professor, você entende que ele não está na sua potência na sua escola. Ele não está em sintonia com o que você vê como importante para a sua escola e bem para a sua escola bater as metas de aprendizagem. Não significa que aquele professor não pode brilhar, não pode ir bem em outra escola, inclusive em outra PEI. Tá? Então, a gente entende o seguinte: a maioria das professoras, dos professores, dos seres humanos, eles, dependendo do ambiente, ele pode brilhar, tá na sua potência ou não estar. Se aquele professor não está, você está entendendo que ele pensa diferente de você, o teu plano pedagógico de aprendizagem não está indo com o que aquele acredita, dê a oportunidade dele ir para outra escola, ou parcial, ou inclusive outra PEI, mas não na sua, porque ele com você não estão em sintonia. Tá? Então a gente não está falando aqui, quando você clicar realocação PEI, não é uma punição.
Tá? Isso aqui é muito importante, não é uma punição. É simplesmente mostrar, olha, na minha escola, nós não estamos em sintonia, você vai ter uma oportunidade de entrar na sua potência, na sua sintonia em outra escola. Você pode, inclusive, escolher se é uma outra escola parcial ou outra escola PEI. Tá? Não é que, tá fora da PEI, eu vou ser prejudicado, vou perder a minha gratificação de dedicação exclusiva. Não, não é isso. Tá? Ele sai da sua PEI para ir para outra, ter outra oportunidade. Tá? Então isso aqui é muito importante. Aí você tem que fazer isso com muita ciência, né? No caso do exemplo que estava na tela, o diretor escolheu 2 nomes, né, que justo estavam mal avaliados pelos alunos, mas não precisa ser necessariamente. Tá? Essa é uma autonomia sua, a gente está realmente acreditando, confiando em você, que você sabe o que é melhor para a sua escola. Qual o time que está em sintonia com você, que acredita em você e que vai entregar resultados. Porque a gente é uma gestão focada em resultados, a nossa vontade de entregar bons alunos é a maior que existe no planeta. Né? A gente quer que os alunos saiam com autonomia, que os alunos saiam bem, saiam com aprendizagem, e a gente quer te apoiar e quer te dar essa autonomia. Então, você escolhe trabalhar com aqueles professores que estão nessa sintonia com você. E se você entende que um ou outro não está, é a hora de colocar a realocação e dar a oportunidade para aquele professor numa outra escola. Tá bom? Não é punição, é oportunidade dele ir para outra escola. Isso, inclusive, eu sugiro que você converse com ele. Fala, olha, professor, eu tenho aqui, eu acredito nisso, desse jeito, nesse tipo de aula, não estamos em sintonia, né? E eu quero te dar uma oportunidade para você brilhar em outra escola. Nessa escola, eu não estou vendo isso acontecer no ano que vem. Tá bom? Então, eu espero... Tá? Essa é a parte mais importante da minha fala, uma das mais importantes, que você realmente se empodere, diretora, se empodere, diretor, né? Abrace essa autonomia, use essa autonomia com responsabilidade. Né? Com muito carinho, com muita atenção que o nosso professor merece, mas com responsabilidade. Se o professor não está em sintonia com você, não está na sua potência, não está de acordo com o que você acredita que é o melhor para a sua escola, você dá a oportunidade para ele ir para outra escola. Ele não está sendo demitido, ele não está sendo punido, ele não vai perder a gratificação. Ele vai para outra escola tentar ser mais feliz, ter a sua oportunidade, ter a sua potência. Tá bom? Então essa é a primeira parte da conversa. Certo? É isso aí. É isso aí. A segunda parte é a seguinte. Então vamos supor que você teve autonomia, né? E realocou alguns professores para que eles possam ir em frente. Tá? Quem vai entrar na sua escola? Quem que entra? Né? Inclusive, pelo nosso planejamento, 100 mil alunos vão entrar nas PEIs ano que vem. Né? A gente está construindo PEI, está aumentando sala de PEI, está melhorando o módulo, o enturmamento, então vai ter mais professor. Estamos aproveitando melhor. Mais de 100 mil alunos a gente vai crescer, gente. É um crescimento muito expressivo para PEIs. Então vai ter muito professor que vai entrar. Quer entrar e vai ser muito bem-vindo, inclusive na sua, né? Ou por um aumento de alunos, ou porque você realocou 2, 3 professores. Quem entra? Quem entra? Como entra, né, Jean? Exato. Como entra, Daniel? Então, a gente pensou nisso, e essa reunião também é sobre isso. Como entra? E aí a gente voltou, por muitos anos, numa estratégia de sucesso que foi descontinuada em 2014 ou 2015, que é a entrevista. Tá? Então a gente está voltando às entrevistas nas diretorias de ensino para você participar e também opinar, escolher para quem entra. Porque eu vou realocar um professor. Ele vai sair da minha PEI porque não, né, por algum motivo eu entendo que é melhor ele tentar numa outra escola. E aí quem vai chegar? Ué, eu como diretor, quero saber quem vai chegar. Ele tem perfil, não tem perfil? Ele entende o que pensa parecido comigo, ele acredita nos meus valores, no plano pedagógico da minha escola? Então a entrevista é importantíssima. Tá? Então a gente está... Para as vagas que vão entrar, você, diretora, você, diretor, vai poder participar
da entrada de professores nas suas PEIs. Então é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Põe o primeiro slide, Dani. É isso Toca aí. Basicamente o que o secretário falou. A gente vai disponibilizar a possibilidade das DEs montarem uma comissão das quais os diretores vão fazer parte para entrevistar os docentes e aí elas poderão seguir a lista de classificação ou não, a depender do resultado das entrevistas. Tá? Então, a gente vai publicar até quarta-feira uma nova resolução com todos os detalhes. Mas essa é mais uma iniciativa para dar mais autonomia para vocês, diretores, poderem alocar os professores das escolas de tempo integral, tá? Nos próximos slides, a gente vai mostrar trechos do que vai aparecer na resolução. Vocês vão poder ver a resolução inteira, tem algumas coisas que mudam, outras que não mudam, mas os trechos a seguir são, na nossa visão, os mais importantes. Então, primeiro, todo mundo vai precisar fazer a entrevista? Não é todo mundo que precisa fazer a entrevista, né? Então, os ingressantes do concurso da VUNESP, que estão fazendo, que são os nossos novos professores efetivos, eles não precisarão fazer entrevista, né? Os docentes efetivos e não efetivos que já estão credenciados, mas são excedentes no módulo, também não precisarão fazer entrevista, e mesmo os categoria O, os contratados, que são excedentes no módulo, não precisarão fazer entrevista. Excedente no módulo vai ser uma quantidade pequena, provavelmente, muito menor do que os ingressantes, mas esses não precisarão fazer entrevista, tá ali escrito do jeitinho que vai aparecer na nossa resolução. Certo, Jean? Isso, Comenta um exatamente. pouquinho. É só importante lembrar, né, secretário Daniel, que independente da situação funcional, a inscrição, que se encerra agora dia 28, é necessário que todos que estão na PEI pretendam ir para a PEI, que façam o credenciamento. Porque todo mundo sabe, já é praxe da rede, que uma das etapas para a alocação é o credenciamento anterior, prévio. Se o professor ele não tiver credenciado e lá no credenciamento dele ele colocar qual a função que ele quer desenvolver dentro da PEI, infelizmente não tem como alocá-lo, certo? E é importante lembrar que, voltando um pouquinho só na realocação, os diretores do PEI, que a realocação é aquele professor, como o secretário disse, que ele não está bem na escola, vai ter oportunidade de ir para uma outra escola PEI. Essa realocação ela será realizada em nível da diretoria de ensino, dentro do cronograma que vai ser oportunamente divulgado pelo CGRH. Vai ter um tempo satisfatório para a diretoria se organizar, a escola também, para correr tudo de forma tranquila. Legal, tá bom? Então vamos em frente. Então, muito importante, como o Daniel e o Jean falaram, quem não participa de entrevista. Então, todos os ingressantes, não faz sentido, acabaram de ingressar, né? Muitos já estão nas PEIs como categoria O, então eles usam o artigo 22, né? Não, na PEI nós vamos usar a transferência. Isso, a transferência, né? Então você usa a transferência e para lecionar, né, como agora efetivo na escola que você lecionava e tá tudo certo. Isso. Se você saiu por uma questão de excedente, também você sai de uma PEI e já vai para outra, não tem entrevista. Isso. Agora, se você nunca foi de PEI ou se você foi realocado, né, que é o próximo slide, né? Jean e Daniel vão detalhar aqui. É o que está na tela aqui. Quem vai precisar fazer entrevista, a maioria das pessoas que vão buscar alocação na PEI vai precisar fazer. Então, são os efetivos e não efetivos que não fazem parte do programa e estão pleiteando essa designação, ou que estavam em uma outra unidade e foram realocados para uma nova PEI. Serão realocados para uma nova PEI. E também os categoria O, né? Os categoria O que pleiteiam a designação no programa, né? Que não estão no programa e querem fazer parte, e também que estão sendo realocados. Então, efetivos e não efetivos que estão buscando entrar no programa ou que estão sendo realocados, categoria O, que estão buscando entrar no programa ou que estão sendo realocados. Isso. Esses representam a maioria das pessoas que vão ser alocadas nessas vagas na PEI, e aí vai estar assim na resolução que as etapas que deverão ser consideradas são a entrevista a ser realizada pela comissão da diretoria de ensino, as habilitações necessárias e, claro, a classificação de acordo com a pontuação do processo de credenciamento. Certo, só um detalhe, Daniel e secretária. Podem ficar tranquilo, pessoal, que essa realocação em nível de diretoria de ensino e alocação seguirá todo
os trâmites que vai estar na minuta da resolução e na resolução em si, e também a situação funcional. Então, tudo que é titular vai ser atendido como titular, tudo como FF, tudo como categoria O. Ninguém vai passar na frente de ninguém. Nós vamos respeitar as situações funcionais de cada docente. Exatamente. Tá bom? Eu queria só reforçar, a gente está aqui com a minuta, né, que vai ser publicada, 2 parágrafos, né? Então, duas partes importantes. Primeiro, que a entrevista é etapa obrigatória, né, para os realocados, tá? Então, diretor, isso aqui é para você que a gente está fazendo. Tá? Então a entrevista é etapa obrigatória para os realocados e a comissão, né, que vai fazer a entrevista deverá ser composta por supervisores, né, e diretores de escola das unidades escolares com vaga no módulo. Isso. Tá? Então vou ler de novo, olha. A comissão que fará a entrevista de alocação do programa Ensino Integral deverá ser composta por diretores de escola das unidades escolares com vaga no módulo. Então você faz parte da comissão, tá? Para você falar assim, poxa, o Daniel não tem perfil, né? Aqui a gente não tá, né? A gente não tá vendo que a gente está em sintonia, né? Então o Daniel vai tentar numa outra API, por exemplo, numa outra parcial, né? Ele vai para a diretoria tentar. Quem que vai entrar no lugar do Daniel? Né? Poxa, se eu não puder ter ideia de quem vem, fica difícil. Certo? Então você vai poder opinar, você vai estar lá na comissão para poder opinar. Também vai estar o supervisor, também vai estar o PEC, que geralmente participam dessas comissões, mas o diretor vai ter um assento reservado. E acho que é importante também deixar os diretores muito tranquilos, né? Que a alocação e realocação serão momentos distintos. Então ele vai saber quem são os realocados e quem serão os alocados. Para ele saber, entendeu? Então são momentos distintos. Sim, os realocados agora, né? Não, vai ser dentro da sua etapa. Sim, dentro da sua etapa, sim. Mas e a gente vai ter uma conversa com os dirigentes, tá, diretores? Que é para eles apoiarem vocês. Né? Então você está na comissão para ser apoiado pela diretoria de ensino. Né? Então, como eu dei no exemplo aqui, né? O Daniel não vai mais fazer parte da minha escola. Isso também está na resolução, tá? Quem é realocado não volta para a mesma API. Isso. Não há essa possibilidade. Isso está claro aqui na resolução, tá? Nem sei onde que está, mas tá aqui, né? Quem é realocado não volta para a mesma API, tá? Agora, quem vai entrar? Se eu vou tirar o Daniel, eu preciso saber quem vai entrar. Então, você vai na entrevista, vai ver lá as vagas que você tem e aquele perfil que mais se adequa e a gente vai orientar a diretoria para te apoiar nesse sentido, tá? Então, dar mais poder para vocês, mais responsabilidade, mais autonomia para que você faça a gestão para a sua escola no que vem. Só um esclarecimento, secretário Daniel, aos diretores que há essa preocupação. No caso do professor titular de cargo ou categoria F ou não os efetivos, que vão para realocação em nível de DE e não conseguem essa realocação porque não tem vaga, ele não se encaixa em um perfil de uma escola PEI. Este professor, ele participa da atribuição das escolas de tempo parcial em nível de diretoria de ensino, tá? Então, lá na fase, na etapa dos titulares de carga em nível de DE ou não efetivo, esse professor não realocado efetivo ou não efetivo, ele participa junto com seus pares dentro da classificação. Mas, com certeza, se ele quiser muito uma PEI, ele vai ter várias outras PEIs para poder escolher e uma, né, com certeza a gente está limitada a uma PEI para fazer entrevista. Sim, ele pode fazer outras. Ele pode, vamos supor, o Daniel saiu da PEI que eu sou diretor, ele pode tentar na que o Jean é diretor. Não deu certo com o Jean, ele tenta em outra, né? A gente tem 2.300, né? Indo agora quase 2.500 ano que vem, escolas PEIs, então a gente vai subir bastante o número. Então tem muita oportunidade para todo mundo que quer trabalhar em PEI, ainda mais que foi realocado, né? Para que ele possa participar, tá bom? E a entrevista é o fator número 1
né, Jean? Exato. Desse resultado mais para a escola. Então, você pode ir, isso a gente vai publicar em detalhes, né? O Daniel saiu da minha escola, se o Jean entender que ele faz sentido na escola, ele puxa, né, o Daniel através da entrevista na DE para a escola dele ou para outra PEI. Todas essas ações, secretário, estarão na portaria do cronograma que vai ser publicado até o final do mês, com todas as datas, todas as etapas e fases, tá? Da Perfeito. atribuição. Isso, exatamente. Então as diretoras de ensino vão ter alguns dias para fazer essa etapa de entrevista, né? O cronograma está apertadinho, mas elas terão um tempo. Tá bom. E finalmente tem a alocação dos anos iniciais. Acho que pode ser legal você falar, né, Jean? Passa um pouquinho. Bom, a rede está muito ansiosa, né, principalmente os docentes dos anos iniciais contratados e até os diretores dessas escolas, né? O que vai acontecer com os professores que estão no PEI dos anos iniciais? Bom, primeiramente, todos, para participar da alocação do PEI, têm que estarem classificados no processo seletivo VUNESP, tá? Essa é a premissa, tanto da escola de tempo parcial quanto do PEI. Precisa de estar classificado nesse processo seletivo. Porque, gente, o ano passado nós não tivemos processo seletivo de anos iniciais, nós tivemos banco de talentos e todos nós vimos o quão desastroso foi. Então, por isso que todos agora participaram desse processo seletivo, que não foi eliminatório e sim classificatório, tá? Como que vai funcionar no PEI, né? Então, tá lá todo mundo classificado nesse processo seletivo. Os docentes de anos iniciais do ensino fundamental que já estão no PEI de anos iniciais e que foram avaliados favoravelmente à permanência, eles não participam do processo de entrevista, tá? Mas eles participam da alocação em nível de DE. Só não participa da entrevista, tá? E os docentes categoria O, anos iniciais, que estão fora do programa, ou os candidatos à contratação que queiram entrar no PEI dos anos iniciais, tem que estar classificado, é claro, e credenciado no processo VUNESP, credenciado na inscrição, e participar da entrevista, habilitação e classificação, conforme foi dito anteriormente. Legal. Exatamente. Acho que eram essas as mensagens que nós tínhamos para vocês. Tá. Então, resumo, gente, acho que, né, se alguém estiver assistindo a gente falar, Renato, poxa, fizemos uma live até que rápida, né, 33 minutos. Você pode resumir, concluir, né, o que é importante. Então, se você está aqui com a gente, diretora de PEI, diretor de PEI, o importante é o seguinte, a gente sim cobra resultados, a gente sim quer que a escola pública tenha qualidade igual ou melhor que a escola particular. A gente sim entende que a gente precisa de mudança, né? E toda mudança não é fácil, né? Então a gente veio de um movimento, principalmente no final do ano passado e no primeiro semestre desse ano, de muita mudança. Com essa mudança e os resultados que a gente pede, que sim, a gente já pede, vai sempre pedir, tá? A gente precisa dar autonomia para vocês. Como vocês vão melhorar a escola, como vocês vão entregar qualidade igual ou melhor que a particular se vocês não têm autonomia, se vocês não têm direitos, se vocês não têm ferramentas. Então a gente quer entregar. E uma das ferramentas mais importantes que a Secretaria pode entregar para vocês é o direito de montarem os seus times. Tá? É o direito de montarem os seus times. Então, essa reunião se trata sobre isso, sobre o seu direito de montar o seu time para que ele funcione da melhor maneira possível. Então, por isso, você vai olhar o teu computador a partir de hoje, vai decidir quais professores não deverão ficar nas suas escolas e também poderá e deverão entrevistar os novos professores para você montar o time que você mais gostaria de trabalhar. Tá? Então esse é um direito, né, que já deveria estar com vocês, mas que a gente está agora conseguindo operacionalizar, tá? O direito de montar os times de vocês. E isso a gente quer melhorar com o tempo. A gente ainda tem a OAS para conversar, né? Tem o time gestor, que a gente nem falou hoje, mas que também tem autonomia, né? Mas principalmente a professora e o professor, a gente quer passar para você o direito, protegendo os professores e as professoras, dando o direito deles irem para outras escolas. Não estamos demitindo ninguém, não estamos desrespeitando ninguém, não estamos diminuindo a remuneração de ninguém, né? Mas ele não precisa ficar na sua escola. Na sua escola você escolhe.
Temos 5.000 escolas, 2.500 PEIs, ele pode escolher outra escola. Na sua escola, você escolhe. Tá bom? Então você escolhe quem vai ficar, quem não vai ficar e através da entrevista na DE, quem vai entrar. Tá? Então isso aqui é muito, muito importante. Eu espero que vocês usem muito bem. E para os colegas diretores da parcial, né, falam, poxa, quanta coisa legal, eu não acredito, que direito bom, o direito de escolher quem eu quero trabalhar. Né? Os diretores da parcial, olha, eu já ganho menos, minha vida já é difícil, tem menos recurso, menos módulo, tudo para menos, mais aluno, tudo menos. No ano que vem a gente vai trabalhar para você também ter esse direito. Tá? Nesse mesmo mês de outubro do ano que vem, a gente vai estar fazendo essa mesma live com vocês, tá? Outorgando esse direito para vocês escolherem com quem vocês vão trabalhar. Então já conversem com seus times, já conversem com as suas professoras, professores, tá? Porque vocês também vão poder escolher no ano que vem quem vai ficar na escola para 26, tá bom? E aí a gente vai conseguir algo maravilhoso, maravilhoso, que é a sintonia entre professor e diretor, entre professor e diretora. Essa sintonia é muito importante. Delegada a escolha à diretora, ao diretor da escola. Ele tem que estar em sintonia, ele tem que escolher o time. Né? Eu escolhi estar com o Jean do meu lado, eu escolhi estar com o Daniel do meu lado. Né? Os times aqui são profissionais na secretaria, né? Eu não me intrometo com quem o Daniel trabalha, né? Quem ele promove, quem ele fica, também não com o Jean, com o time, com a Camila, lá da coordenadora do RH, com os outros coordenadores, a gente tem que dar autonomia, então essa autonomia é muito importante você ter e a gente trabalhou muito para que você tenha essa autonomia. Use bem. Tá bom? Use bem e assim, eu não sei se eu vou ter outras lives esse ano, provavelmente, né? Uma no final, mas se eu puder fazer um desejo, tá? Que vocês tenham um time maravilhoso ano que vem para vocês trabalharem, tá? Temos muitos ingressantes, temos muitos professores maravilhosos chegando, né? E na escola tem professores maravilhosos, são com esses que você continua, tá? Então, do fundo do meu coração, tá? Eu desejo muito que você se orgulhe, que você brilhe no seu time, que você escolha o seu time do ano que vem. Tá bom? Façam isso com muito carinho, muita consciência, com muito tempo, tá? Invistam no time de vocês.